né, fez esse destaque. As pessoas hoje em dia, elas olham muito por isso, né? Essa minha frase, eu cuido do amor da vida de alguém. E não é uma frase para vir para podcast, para falar sobre isso, não, é uma coisa que eu levo para a vida. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas que estão à minha volta, eu falo, não mexam com os meus cadáveres. Eu, como dizem lá no Rio, eu levo logo para o coração. Né? Então, acho que essa questão da humanização está fazendo isso. Né? Está fazendo a gente ir mais longe um pouco, mostrar para as pessoas assim, olha, existe um pós-morte. Existem pessoas de verdade, bons profissionais, que trabalham com isso, que prestam essa assistência no depois da morte. Porque muitas famílias falam, mas eu perdi meu ente querido, a funerária chegou e levou para algum lugar. Para onde levou? Né? O que fizeram com ele? Falaram para mim que iam levar para colocar formol, com essas palavras. Falaram para mim que ia levar para tirar o sangue dele, gente. A gente precisa hoje vir a público sempre e falar, olha, é um procedimento de conservação, é um procedimento de desinfecção. Há sim a troca de fluidos. Eu preciso fazer a substituição do sangue por um fluido chamado fluido arterial. É uma profissão que também, né, contribui na questão do meio ambiente, contaminação de solo, pela decomposição humana. Né? Como eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, a gente não serve nem para adubo, a gente morre, apodrece e contamina. E a tanatopraxia vem para evitar esse tipo de contaminação. Né? Então, as pessoas, às vezes, quando vai passar para uma família, o profissional, vamos colocar assim, ele não sabe passar o que ele faz. Então, acho que é importante entender o que se faz para você conseguir falar com o familiar, olha, vai acontecer isso, isso e isso, de uma forma, é um procedimento invasivo, e você vai explicar de uma forma onde o familiar vai entender que esse procedimento vai propiciar que ele se despeça com mais tranquilidade na medida do possível, é claro, né? Se é que há tranquilidade no momento da despedida. Mas ele vai poder fazer um velório longo, ele vai poder realizar a vontade daquele familiar que quer ser sepultado fora do país, quer ser sepultado em outro estado do Brasil. Porque se a gente não fizer esse procedimento, não há possibilidade de transladar. Né? A gente sabe que conforme as horas vão passando, as bactérias vão proliferando, né? E o corpo vai avançando. Se a gente não faz o procedimento de tanatopraxia, esse corpo não pode viajar. E tem diferentes tipos de procedimentos, assim, dá para você prolongar o tempo que o cadáver vai ficar ali sendo velado, tipo, eu vou levar ele para outro país. É um tempo determinado ali para aquele deslocamento. E depois ainda tem um velório ali, tipo, eu preciso preservar o corpo aqui durante 4 dias. É possível fazer algo assim? Até mais, né? Até mais. Preservei um para 30 dias. 30 dias? Um chinês, ele chegou pra gente no laboratório e ele tinha falecido por uma causa, alguma coisa relacionada à úlcera no estômago, alguma coisa assim, úlcera gástrica. E aí ele teve que ficar com a gente embalsamado porque iam resolver o problema da documentação dele, né? Então, iam resolver a documentação dele, passaporte, tudo isso. Parece que ele só tinha passaporte aqui no Brasil, a família tinha que mandar a documentação, a família estava decidindo se vinha, se não vinha, se cremava, se levava para lá o corpo, e a gente deixou ele embalsamado com a gente durante todos esses dias. Então, o procedimento, são 2 procedimentos que a gente faz, né? O embalsamamento e a tanatopraxia. O que diferencia um do outro é o tempo que essa pessoa vai ser sepultada. É muito tempo, passou de 3, 4, 5 dias, é embalsamamento. Né? A técnica é basicamente a mesma, o que influencia é a quantidade de fluidos e é o tempo que essa pessoa, que esse cadáver fica em observação com a gente ali na mesa, né? Para a gente ir observando o procedimento realizado. Então, fica perfeito, mas em perfeito estado. Mas aí você tem que ficar trocando o fluido Isso, a gente mais faz vezes. toda uma... que é o fluido, no caso a gente troca, né? Faz várias aplicações do fluido cavitário, por exemplo. Para eu ter certeza absoluta de que eu já injetei aquele corpo, já substituí o sangue por um fluido arterial, e aí eu vou fazendo a manutenção dele com o fluido cavitário, que vai tratar toda a cavidade, para eu ter certeza absoluta que não restou nada ali, nenhuma bactéria que vai fazer esse avanço acontecer. E aí fica, né, embalsamadinho 30 dias direitinho. Você consegue manter. Nós temos vários embalsamamentos, né, na realidade. Tem muitos embalsamamentos aí que duram até hoje, né? Lenin, por exemplo, tá embalsamado há mais de 100 anos. Eu não sabia Em disso, não. Em perfeito estado. Só que há pouco tempo notaram um fungos perto da orelha dele e foram lá, fizeram todo o tratamento novamente não, né? Um tratamento para retirada daqueles fungos e ele tá lá em perfeito estado.
Então, se você ficar refazendo, você consegue Manter sempre em eterno observação. ali. Você vai mantendo, uma vez que você fez a substituição do sangue pelo fluido arterial, uma vez que você trata a cavidade e elimina qualquer proliferação de bactérias, não tem mais para onde esse corpo avançar. É só tomar conta da parte ali externa dele, né? Que aí o que começa a contar é o externo. Você vê que esses corpos incorruptos da igreja, por exemplo, a maioria estão dentro de redomas, né? Sim, sim, Por sim. conta do Acho que teve ambiente um papa externo. que ficou dentro da redoma um tempo, não teve isso? Sim, Acho que sim. Carlo Acutis também está dentro de uma redoma, né? Tá dentro desse... Acho que é redoma esse nome, não é? É um aquela domozinho, eu já vi. de vidro que tá ali certinho, então separa do meio externo. Né? Então a única preocupação que a gente tem nesses casos que são embalsamados para muito tempo é o meio externo. Uma vez que o procedimento foi feito de uma forma tranquila, de uma forma correta, não tem risco de avanço por bactérias. Não tem um inchaço ou uma secura da carne ali nesse processo? Hoje em dia, porque vai ficando cadavérico, não? Quando era mumificação, por exemplo, a mumificação trazia... mumificação é um exemplo. Que você era fica feito todo... né, com sal, natrão, areia do deserto, enfim, cada um cogita, fala uma coisa, mas era feito de uma forma onde desidratava. Então eles tinham aquele aspecto mais escurecido, né? Hoje, com o embalsamamento moderno, a gente consegue assegurar essa questão da aparência. Fica bem satisfatório o resultado. E o que é feito com os fluidos que são tirados, assim? Como que é o descarte disso aí? O pessoal se preocupa bastante com isso, é uma boa mesmo? pergunta. Fala pra mim, mas e o sangue que vocês retiram vai pra onde? Então, A nossa mesa é uma mesa de granito, né? Pode ser granito ou aço inox. E aí ela tem um ralo, né? A gente vai fazendo a injeção arterial. E na medida que a gente vai injetando, por exemplo, se a gente faz pela carótida, né? Pela artéria carótida. Na medida que a gente injeta pela artéria, o sangue é drenado pela veia jugular. Então o sangue vai escorrendo literalmente ali na mesa e vai para o ralo. Desculpa. Aí nós temos tanques biodigestores que fazem o tratamento desse esgoto do laboratório. A gente não pode simplesmente descartar os dejetos diretamente no esgoto, né? A gente precisa fazer com que ele passe por um tratamento e depois vá para a rede de esgoto comum. Então ele tem que ser tratado, senão é crime ambiental. E eu sempre falo sobre isso, né? Pessoal, aí a gente sabe que tem muitos estados que não fazem isso. Vai direto para a rede de esgoto. E cabe, né, cabe a gente também, a nós que estamos lá em contato ou naquela cidade, denunciar. Isso é real. E é contagioso, né? Isso aí, não é? Pode... E uma fiscalização também, né, gente? Uma fiscalização também, né? Pode surgir doenças aí, não pode? Com certeza. Dejetos jogados na rede de esgoto. Quem garante esse tratamento dessa rede de esgoto e depois a distribuição para toda uma comunidade? Você sabe que tipo de doença que pode surgir desses dejetos? Hepatite, doenças respiratórias, infecção intestinal, pode ser várias doenças. Que você toma cuidados com você também no tratamento para não... Sim. Não, a gente usa os EPIs, né, a gente tem todo o cuidado, tanto com a gente do laboratório, quanto com os meus alunos. Então são usados equipamentos de proteção individual. Máscara, óculos, avental, a bota, isso tudo a gente usa dentro do laboratório. Tá, esses equipamentos de proteção, assim, eu já imaginava quais são, até porque a gente vê em fotos algumas coisas. O que eu nunca vi é o equipamento que você usa para fazer o processo em si, sabe, de drenagem, de manutenção. O que é? Uma bomba? São duas bombas, né? Uma que a gente chama de coração fora do corpo, que é a bomba injetora, que ela é responsável por injetar o fluido arterial através das artérias, né? A gente chama ela de coração fora do corpo porque ela tem pressão e injeção. O tum-tá do coração. Então, até a pressão e a injeção, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que injetar nesse corpo como se ele estivesse recebendo do coração, como é quando a gente está vivo. E aí, através dessa bomba injetora, a gente faz essa injeção do fluido arterial, a substituição do sangue. E nós temos uma bomba aspiradora, né? Que ela aspira os gases, aspira os líquidos que está ali naquela cavidade e faz, através da vara trocadora, a perfuração dos órgãos que tem que ser feito, né? Para que o nosso fluido adentre o núcleo desses órgãos e trate esses órgãos a partir do núcleo. Para quê? Para evitar a putrefação, para evitar a decomposição. Vamos supor que você faça uma viagem, né? Um corpo para viagem,
e de repente não está bem aspirado, não está bem tratado, durante a viagem ou durante o velório, esse corpo pode entrar em estado avançado. E aí é triste, né? Porque a família confia no procedimento, manda o seu ente querido para o procedimento, e um procedimento mal realizado pode detonar com a memória de uma família. É uma responsabilidade muito grande, gente, não é brincadeira. Hoje eu não vejo mais, mas eu já não cheguei a presenciar, mas eu sei de casos assim, que eu não estava, mas que pessoas próximas a mim estavam, onde havia, não sei se um sangramento, mas líquidos vazando pelo nariz ou pela boca do cadáver. Duas coisas, né? Os líquidos e o algodão também, o pessoal tem perguntado bastante. Do algodão, Por que, hoje que eu não tô vendo mais o põe algodão? mais algodão, né? Então, e acham igual você, que não põe mais algodão, né? Isso é legal da gente falar, porque a gente hoje faz um tamponamento estético. Lembrando que o tamponamento é a introdução de algodão, né, por nariz e boca para evitar esse tipo de extravasamento. É claro que quando passa pela Thanato, quando é um procedimento bem feito, o risco é mínimo, né? Eu não vou dizer que é 100%, porque nada é 100%. Mas agora, quando não faz a Thanato, quando não passa pelo procedimento, há um grande risco de extravasamento. E esse líquido que você presenciou, esse líquido é contaminante. Porque ali já tem presença de bactérias da decomposição. Né? Então, o que acontece? Começa a gerar gases ali, né? As bactérias estão no interior do nosso intestino, que é onde começa primeiro, tanto que o sinal da putrefação é uma mancha verde abdominal, que a gente já visualiza e já sabe que elas estão avançando ali no intestino daquele cadáver. E aí a gente já olhou, já sabe o que está acontecendo, olha, precisa do procedimento de tanatopraxia. Só que entra várias questões, né? Entra a questão regional, às vezes não tem um laboratório próximo. Entra a questão de explicar para a família o que é o procedimento, para que a família entenda o procedimento. Entra a questão financeira, que tem gente que quer cobrar um rio de dinheiro por um procedimento de tanato. Então isso tudo conta, às vezes a família não pode. Vai fazer o quê, né? Eu não posso pagar o valor que você está me pedindo, então não vai fazer. E aí, infelizmente, o velório vai acontecendo, as horas vão passando, e a tendência é essa, esses gases se formarem e empurrar os líquidos em direção ao nariz e à boca. Então eu já vi muita mãe, né, enxugando com toalhinha, passando a toalhinha ali, você fala, putz, não, esse isso negócio não é que legal. você falou é sério, né? Tem muita gente que se aproveita das famílias na hora da morte ali, né? Que cobra mais caro um caixão, cobra mais caro num procedimento, cobra mais caro num velório. Rodrigo, você não tá acostumado com aquilo ali? Eu já vi um camarada dizendo que estava ensinando, né? Ensinando a pessoas serem profissionais, dando aula. E ele disse o seguinte, ó, a primeira coisa que você faz, olha pro sapato e olha pro carro. E eu escutei aquilo e falei, o que esse cara tá falando? Ele está ensinando os novos profissionais a olhar bens materiais para dar preço de serviço. Isso não existe, na minha concepção. Sabe, não teria que existir. Existir, existe. Mas não teria que existir. Porque a pessoa não pode julgar uma família pelo sapato, uma família pelo carro. Todos são iguais. Sabe, quando a gente tem um corpo, às vezes está com um corpo, chega um óbito pra gente, e o agente funerário fala assim, olha, esse aí é pai do fulano, irmão do cicrano. Mas qual a diferença do corpo dele para os outros corpos que eu tenho no laboratório? Para mim são todos iguais. Eu tenho que ter cuidado no procedimento com todos eles. Eu tenho que ter zelo na finalização com todos eles. Não é porque é parente do fulano, é irmão do cicrano, não tenho nada a ver com isso, né? Essa questão de, mas você vai fazer porque ele matou, ele assassinou. Ô, caramba, eu trabalho para a família, né? Eu não tô ali com martelinho julgando ninguém. Já morreu, né? Já faleceu. E aí a justiça é com Deus. Quem vai julgar é Deus, não somos nós. Então isso tudo conta pra gente ser um bom profissional e formar bons profissionais. Formar pessoas que têm despertado essa questão do eu quero ser um tanatopraxista, eu quero trabalhar com tanatopraxia, mas ele precisa saber o que é a tanatopraxia, né? É tudo que a gente passa dentro de um laboratório. A gente precisa de força física? Precisa de força física. Força espiritual, psicológica, precisa também, porque a gente tem vários casos, né? Tem gente que acha que essa profissão se afasta, assim, da humanidade, assim, que a pessoa, ela é fria para aguentar determinadas situações. E do jeito que você fala, assim, parece que você é até mais humana do que eu, assim, porque você sabe uma verdade
que muita gente não sabe, que na hora da morte ali, depois é todo mundo igual, né? Todo mundo igual, eu falo isso sempre. E não tirou essa parte minha humana, pelo contrário, eu venho puxando a minha profissão para a humanização, né? Tanto que eu sempre falo, a gente cuida do amor da vida de alguém. Essa pessoa tá aí na mesa, ela tem uma história. Uma coisa que eu não admito nunca, discussão em volta de mesa. Discussão, quando eu falo, é o seguinte, eu dou aula, né? E aí eu tenho turmas, né, de alunos ali, próximo à mesa, e às vezes tirar a atenção do que está fazendo para discutir. Eu falo, opa, olha aqui, tem uma pessoa no nosso meio, existe uma história no nosso meio, e a gente nem imagina qual a história dele. A gente só sabe o que o agente funerário conta. Fala aí, galera. Esse mês a gente tá dando até R$8.000 para você fazer cortes do podcast Três Irmãos e viralizar na internet. Quer aprender como? O link tá na bio, clica aí.